Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa 44ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos começar um novo tema muito importante para você que quer ingressar no mercado de trabalho, não é? Nós vamos falar sobre documentos empresariais. Não importa a área em que você atue, você vai precisar conhecê-los. Vamos lá? Vamos começar a aula de hoje? Comunicação empresarial. Capítulo 2, documentos empresariais. Expressar suas ideias de maneira lógica, fluente, de modo persuasivo e com segurança, pode legitimar ideias novas, trazer resolução para problemas e subsidiar tomadas de decisão com segurança. Neste capítulo, você terá a oportunidade de relembrar conceitos vindos da educação básica, sob a ótica da documentação empresarial. Para isso, definiremos as diversas modalidades textuais para relembrá-las. A ênfase será dada aos documentos mais utilizados pelas empresas na comunicação escrita e interna. Pronto para começar? Então vamos lá. Então, vimos aqui a importância de usar adequadamente a comunicação empresarial para atingirmos os nossos objetivos, seja para persuadir alguém, seja para divulgar alguma coisa, comunicar, não importa. Nós temos que saber redigir com precisão dentro da nossa língua, não é? E é isso que nós vamos ver. Por isso que vamos recordar coisas que vimos no ensino básico, né? Na educação básica. Mas é sempre bom a gente recordar. Modalidades textuais. As modalidades textuais existem para atender a diferentes finalidades de comunicar, como, por exemplo, contar, descrever, argumentar, informar, etc. Perdão. Você verá a seguir uma breve definição de cada modalidade textual, certo? No entanto, na comunicação escrita, nas empresas perceberá que algumas serão mais utilizadas do que outras, tá certo? Então vamos ver o primeiro gênero textual utilizado nas organizações, é a narração. Texto caracterizado por um narrador que conta uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias, envolvendo personagens, tempo e local determinados, né? Pedro chegou ao cemitério e tão logo a reconheceu, começou a chorar, desesperado. Ali estava aquela a quem tanto procurava, agora em vão. Ok? Então a narração conta uma história. Quando a gente está lendo um livro, nós estamos geralmente, se for um livro de romance, naturalmente, ou de drama, estamos ouvindo uma história. E assim é a narração. Descrição. Diferente da narração, descrever por meio de palavras um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto, um processo, sensações e sentimentos. Vamos a um exemplo. Era uma sala escura com móveis antigos e rústicos. A mesa era pequena e retangular. Não havia ali quadro ou cortinas que enfeitassem o lugar. Olha que legal, né? Também podemos encontrar numa narrativa uma descrição. Normalmente num livro, onde você tem os personagens de caráter histórico, sempre temos uma descrição, né? E a descrição também serve para você narrar um processo, né? Vamos supor que você é contratado
e você precisa fazer uma viagem, né, e depois justificar essa viagem, o que foi feito, você vai usar tanto a narrativa quanto a descrição, ok? Depois nós temos a dissertação, que é o tema mais temido por estudantes do curso universitário. Todos os estudantes têm que fazer uma dissertação de conclusão de curso para poder justificar a entrega do diploma, né? Então, o que seria uma dissertação? Tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. São os casos dos resumos, resenhas, textos científicos, que é o caso da dissertação universitária, palestras, materiais didáticos, textos de revistas e jornais. São tudo exemplos, todos exemplos de dissertação, ok? Então você pode vir a ser solicitado a fazer uma. E nós vamos ver cada uma delas com cuidado. A próxima modalidade textual é instrução ou injunção. Tem a função de orientar, ensinar e disciplinar ações e comportamentos dentro de uma empresa. Sua linguagem deve ser simples, já que o objetivo é explicar a mensagem de modo mais claro possível. A principal característica dessa modalidade textual é demonstrar ordem, como numa bula de remédio ou manual de instruções, por exemplo. Ok? Vamos agora à última modalidade textual, que é a argumentação. Tem como objetivo convencer, ou seja, levar o leitor a concordar com o que está sendo proposto e defendido. O autor expressa uma opinião crítica acerca de um assunto, defendendo-o e por meio de argumentação clara e objetiva, fundamentada em fatos e dados concretos. A argumentação é bastante utilizada em propostas para aprovação de projetos, bem como em teses e trabalhos de conclusão de curso. Ok? Então nós vimos aí, objetivamente, as cinco principais modalidades textuais utilizadas na comunicação empresarial, na sua comunicação interna. Comunicação interna e ferramentas virtuais. Desde o surgimento da internet, enviar e receber informações passou a ser muito mais fácil e rápido. O mundo corporativo, que é o mundo das empresas, logicamente não poderia ficar indiferente a essa inovação tecnológica. Pelo contrário, passou a ser o seu maior usuário. Como você pode imaginar, a comunicação interna na maioria das grandes empresas ocorre quase que totalmente por meio eletrônico. No entanto, seja em meio eletrônico ou não, é preciso escrever corretamente de modo a tornar a mensagem o mais clara possível. Eu trabalhei numa empresa onde eu mandava, por exemplo, dava treinamento, e quando eu ia convidar esses funcionários, esses colaboradores da empresa para um treinamento, era tudo de forma eletrônica, né? É como se tivesse uma rede de e-mails só dentro da empresa. Aí você localizava as pessoas, mandava o e-mail e elas tinham o recibo, né, da mensagem. Isso é um exemplo de uma comunicação interna. Vamos mostrar nas próximas páginas, né, vários modelos de documentos que podem ser disponibilizados tanto por meio eletrônico quanto por meio impresso, referentes à comunicação escrita e interna. Aqui vale lembrar que o canal de comunicação deve ser escolhido de modo a atender os objetivos da mensagem e ao público ao qual ela se destina. Então, é alguma coisa técnica e por isso que a gente está tendo essa aula. Canais de comunicação. Então, nós vimos que nós devemos escolher o melhor canal de comunicação de acordo com o público-alvo que pretendemos mandar na nossa mensagem.
Você se lembra dos canais de comunicação vistos no primeiro capítulo? Agora abordaremos os recursos de comunicação que fazem parte do canal de comunicação visual. Então nós temos a comunicação visual, exemplo é uma revista, né? Temos a comunicação auditiva, que é o caso do telemarketing, e a comunicação audiovisual, como exemplo dessa aula. Então, comunicação visual, quais são os gêneros que nós temos? Nós temos quais são os tipos, né? O memorando, o ofício, a ata, relatório, comunicados e e-mail. Né? E nós vamos olhar para cada um deles, porque você vai ser solicitado em algum momento a fazer um memorando, a fazer um ofício, solicitando algo para alguma entidade governamental, uma ata se tiver numa reunião, um relatório se fez uma viagem, comunicado, trazendo algumas instruções, e os e-mails. E a comunicação auditiva é o telefone e a conversa pessoal. Audiovisual, videoconferências, vídeo para formação e videoaulas, como exemplo do que vocês estão vendo agora. Documentos empresariais. Vamos definir então o que seja o memorando. Trata-se de uma correspondência interna entre as unidades administrativas da empresa, sendo estas de mesmo nível hierárquico ou não. Nesse caso, os itens como vocativo e fecho de cortesia podem ser dispensados e a linguagem é simples e direta. Vejamos um exemplo nesse próximo slide. Então nós temos aqui um exemplo da Fundação Bradesco, escrita em 30 de março de 2016. A educação profissional, atenção do Sr. Pedro Ramos. Referente, manual de avaliação institucional. Anexo, material que comportará o manual em referência. Solicitamos, por gentileza, que leiam e, se necessário, efetuem as alterações até 30 de novembro de 2016. Se até essa data não obtivermos resposta, consideraremos o conteúdo validado. Departamento de Recursos Didáticos. Então perceba, né? O memorando é uma comunicação direta, objetiva. Nós vemos aqui o encaminhamento, a área, a pessoa que se destina, qual é o tema da informação, como se fosse um e-mail, né? E aí o discorrer da mensagem objetiva. Vamos ver agora o que seja um ofício, né? Que é diferente do que nós vimos agora. É um documento oficial, razão pela qual é expedido por órgãos públicos. Seu destinatário, no entanto, pode ser outro órgão público, empresas ou um particular. Em âmbito empresarial, há ofícios válidos apenas internamente. Vejamos um exemplo no próximo slide de um ofício, diferente de um memorando. Já não tem o assunto e também não tem o nome da pessoa, né? Já vai direto, olha lá. Excelentíssimo diretor, tem o número do ofício, a data, né? Venho respeitosamente solicitar providências a Vossa Senhoria quanto às condições precárias em que se encontra o refeitório. Há necessidade de se rever o sistema de ventilação e de circulação de pessoas, uma vez que está prejudicando a refeição dos funcionários, devido à pouca circulação de ar em relação ao número de usuários do local. Certo de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração, João de Souza Filho. Então a gente vê qual o objetivo do ofício, né? É fazer uma solicitação, né? É fazer uma denúncia, é fazer um pedido, é fazer uma reivindicação diferente de um memorando, né? Agora vamos ver o que seja uma ata, documento no qual são registradas de forma sistemática e precisa as ocorrências, as resoluções das assembleias, das reuniões ou das sessões realizadas por conselhos, corporações, comissões, congregações ou entidades similares. Deve-se observar que a ata tem valor jurídico, né? Existem dois tipos de ata, a oficial e a não oficial, sendo esta utilizada pelas empresas. Cada empresa tem
o seu padrão. Oficial ou não, a ata deve ser redigida em linguagem clara e objetiva. Hoje, provavelmente, as atas são digitadas e os erros podem ser corrigidos imediatamente. No entanto, caso a ata tenha de ser redigida à mão, é necessário utilizar alguns termos para ajustar os erros, pois não pode haver rasura nela. Ficou claro? A ata não pode ter rasura e a ata ela vai descrever tudo o que acontece numa reunião, numa assembleia, para que todos fiquem cientes do que foi acordado ali. A gente vê normalmente a ata sendo feita em reuniões de condomínio, não é verdade? Ela pode ser considerada modalidade textual narração, pois conta com o narrador, quem redige a ata, apresentando uma sequência de fatos e ações com personagens participantes da reunião, tendo o local definidos. Então nós temos um exemplo ali feito à mão, como vocês estão vendo. Vamos ver como redigir uma ata? Durante a redação, emprega-se a expressão digo para ressalvar o erro após a vírgula. Repete-se a expressão anterior e registra-se de forma correta. Vamos ver o exemplo? Então você está escrevendo, não pode ter rasura, né, gente? Não pode ter risco e não pode apagar. Então por isso que uma ata tem essa ação diferente de outras modalidades textuais. Aos 9 dias do mês de abril, digo, do mês de maio de 2016 ou de 2021, entendeu? Ele começou errado, ele põe o digo e coloca o certo. Após a redação, emprega-se a expressão em tempo para ressalvar o erro. Exemplo, em tempo, na linha onde se lê dados anuais, elimina-se a palavra anuais. Ok? Aqui nós temos então, né, um exemplo de uma ata, né, escrita à mão. Eu não vou ler, né, por motivos óbvios, mas a gente percebe como ela é construída. E ali embaixo a gente percebe que tem um local para todos os participantes da reunião assinem, leia tudo, assine, que eles vão então confirmar tudo o que aconteceu na reunião e quais foram as decisões deliberadas, né? Isso a gente vê normalmente em condomínio, como eu falei. Então, ó, esta fonte foi utilizada para simular uma ata redigida à mão. Em documentos digitados, deve-se optar pela fonte Times New Roman ou Verdana, por exemplo. Aqui. Para evitar maus entendidos, todo número redigido em numeral deverá ter seu equivalente por extenso digitado entre parênteses. Lá, né? Então, se eu escrevi 1900 e se eu escrevi 2021, eu tenho que escrever entre parênteses 2021. Ok? Em atas oficiais não pode haver linhas em branco. O registro deve ocorrer em apenas um parágrafo. Tudo que aconteceu eu escrevo num parágrafo só. E por fim, até mesmo a área ressalvada para assinatura não deve ter linha em branco, certo? Porque é um documento oficial e tem valor jurídico, portanto. Outra ata que foi uma ata à mão é que nós temos uma ata digitada, né? A ata da reunião de comitê operacional do Sistema de Pagamento Brasileiro, né? Data, local e assim vai. Os assuntos que foram discutidos, né? Próxima reunião e embaixo todo mundo assina. Ok, gente? Eu acho que ficou claro uma ata, então, né? E existem vários exemplos na internet também que você pode recorrer quando precisar. Documentos empresariais. Agora vamos para o relatório, que é o mais utilizado. Documento escrito, fundamentado em fatos, com informações relevantes para avaliação e possíveis tomadas de decisão. Vejamos as características desse tipo de documento. Tem que ter objetivo, a natureza, tipos e estrutura, né? O processador de textos Microsoft Word 2013 ou 2016
possui uma série de modelos de relatório que poderão ser utilizados. Tá? Então você não precisa inventar a roda. Você pode aproveitar o que já existe. Vejamos as características desse tipo de documento. Objetivos: pode ser reportar um fato e justificar as decisões assumidas, reportar um fato e fornecer as informações essenciais à tomada de decisão. Se é um relatório de viagem, eu vou lá, né, reportar o fato e justificar os gastos que eu tive na minha viagem. O objetivo determina a natureza do relatório. Ele pode ser informativo ou analítico. Informativo limita-se a informar. O relatório de viagem é informativo. Analítico apresenta informações, análise e recomendações. Por exemplo, um relatório de avaliação de qualidade dentro de uma empresa, por exemplo. Então, ele vai ser um relatório analítico. Que mais? Tipos. Os tipos mais comuns de relatórios são relatório de auditoria ou de inspeção, que eu estava esquecendo e ia falar sobre isso. É avaliação de conduta administrativa e operacional. Né? Relatório de viagem, que eu acabei de falar, avaliação de viagem de negócios. E relatório de avaliação estratégica, avaliação de métodos e tudo mais. Estrutura. O relatório desenvolve um enunciado lógico constituído de 3 partes. Tem um relatório, né? Tem o parecer, a afirmação que encabeça o relatório, a argumentação base que sustenta o parecer e a conclusão, que é o retorno ao parecer. E com isso nós encerramos, né, a nossa 43ª aula. Está errado aqui, é a 43ª aula do nosso curso de técnicas de vendas e telemarketing. Hoje nós falamos de documentos empresariais. Desculpem o lapso aqui, nós já falamos de teste de raciocínio lógico, mas hoje foi uma aula sobre documentos empresariais. Nós vemos as modalidades textuais resumidas e alguns documentos mais empregados na comunicação interna de uma empresa. Na próxima aula, nós vamos continuar falando desses documentos. Espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.